Olá, vamos começar o nosso vídeo de hoje, sempre agradecendo a você que é inscrito no nosso canal. E se você curte os nossos vídeos, compartilhe nas suas redes sociais. Caso você ainda não seja inscrito, aproveite e inscreva-se no nosso canal. E vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Hoje nós temos duas pautas que eu quero responder aqui rapidinho. A primeira pergunta é o seguinte: qual o João que é homenageado no mês de junho? Qual o João que é comemorado na chamada festa junina? É o João que batizou Jesus ou o apóstolo? É o que batizou Jesus, né? É o João Batista que é comemorado nessa data. Pela tradição católica, né? Inclusive, a questão da fogueira, a tradição católica diz que as primas fizeram um acordo em que, quando o menino nascesse, já que elas moravam longe, distante uma da outra, ela faria uma fogueira para que a outra prima soubesse que ela tinha tido bebê. E segundo a tradição católica, assim foi feito. João Batista, essa data que é comemorada, é interessante, tem um detalhe importante, porque é o único santo da Idade Média ali, que foi levantado aquelas festas, né, sobre os santos, que é comemorado ou homenageado, vamos dizer assim, na data do seu nascimento e não da sua morte, né? Então é o único, é interessante isso. Na Idade Média se houve ali algumas festas que foram criadas, no caso, a festa de São João, festa de São Pedro, festa de São Paulo e a festa de Santo Antônio. Quando veio para nós, o Brasil mudou isso um pouco e colocou isso dentro de um mês só, no caso o mês de junho, principalmente no Nordeste. Em outros estados do Brasil, não. Isso não quer dizer que o país inteiro comemora nessa data, porque alguns estados brasileiros comemoram no mês de julho. Por isso chama-se festa julina e não festa junina, como acontece no Grande Nordeste, por exemplo, na data de hoje. Então, quando veio para cá, foi tirado São Paulo, né? Foi deixado de lado a festa de São Paulo e foi colocado pelos católicos praticantes daqui as festas que ficou: a festa de São João, de São Pedro e de Santo Antônio, que é a primeira. E então, desses que nós estamos falando aqui, o único, repetindo, que tem o seu nome lembrado no dia do seu nascimento é João o Batista. Pronto. Vamos para a segunda pauta. A segunda pauta é o seguinte, vamos para a pergunta: Jesus fez milagre depois da ressurreição? Fez algum milagre? Muitos, muitos. Se você estiver me vendo aí, aliás, aqui está um diante de você, um milagre que Jesus fez depois da sua ressurreição. Afinal de contas, eu ainda não existia fisicamente quando Jesus ressuscitou. Todos os milagres que foram feitos depois da morte de Jesus e sua ressurreição foram feitos por ele, ou foram feitos todos os milagres por Jesus, independente de quem foi o canal, porque Jesus prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Com relação a fisicamente falando, não existe mais Jesus fisicamente depois da ressurreição. Jesus não tem mais um corpo de carne. Jesus tem um corpo que não é mais de carne, mas é um corpo glorificado, um corpo que não morre mais. Então, se formos olhar dessa maneira que talvez alguns queiram dizer, não, está falando fisicamente. O último milagre que nós temos registrado que Jesus fez fisicamente foi em João 18, né?
aquela passagem em que Jesus colocou a orelha do moço lá que Pedro tinha cortado com a espada. Aquele foi o último milagre que nós temos assim registrado, ou que me vem à mente agora, à memória. Se tem outro aí, não me veio à memória agora. E o primeiro, depois dessa ressurreição que nós também temos registrado, é bom se dizer isso, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, quando Pedro e João vai chegando no templo e ali tem um coxo de nascença, que tinha nascido daquele jeito, já naquela situação, né, um paralítico. E eles disseram, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Não temos ouro nem prata, aquela frase famosa que nós conhecemos. E aí nós temos, poderíamos dizer assim, o primeiro milagre, mas eu digo o primeiro registrado. É bom que se diga isso. Se formos olhar por esse lado. Mas foi Jesus quem fez e não Pedro e João. Esse João, claro, esse João que nós estamos falando aqui agora é o apóstolo e não o João Batista, porque já tinha morrido nessa ocasião. Com relação que eu disse que se você estiver me vendo aqui, você está vendo um milagre, todos os milagres, ou todas as coisas que acontecem hoje em dia é um milagre. Pessoas que saíram de uma UTI enquanto os aparelhos estavam tudo funcionando ali, pode-se atribuir claramente, sem problema nenhum, a ciência, a sabedoria que Deus deu aos homens, a ciência, a medicina, e aquela pessoa conseguiu retornar. Agora, aqueles que foram para uma UTI e que a medicina já deu por encerrado, por óbito, porque tudo parou de funcionar, e de repente acontece alguma coisa ali que nem a própria medicina consegue explicar e essa pessoa volta à vida, aí nós estamos falando de um milagre. Todas as vezes que nasce um bebê, nós estamos falando de um milagre, porque o homem, o ser humano, a máquina não consegue fazer isso. E eu passei um ano inteiro, né, em um hospital com uma pneumonia. E hoje eu estou aqui. Voltar depois de um ano, sobreviver a tudo aquilo que eu passei, não for considerado um milagre que Jesus fez depois da sua ressurreição, é claro, eu não sei o que seria milagre mais. E essa pneumonia ficou sendo um fantasma na minha vida, porque ela se repetiu 3 vezes, né? Eu tive 3 vezes, ou melhor dizendo, mais 2 vezes, e aquilo sempre se repetindo, e era uma situação difícil, né? Que se imaginava que eu não chegaria nem sequer aos meus 20 anos de idade, e estou aqui hoje para a glória de Deus. E passando por essas pneumonias e aquele sofrimento todo, sempre voltando àquela situação difícil, um certo dia eu estava na igreja ali com muita dificuldade, fui para a igreja, era novo convertido ali, tinha conhecido o evangelho há pouco tempo, e então pastor Walter Peixoto, que hoje está na glória com o Senhor, ele não aceitando aquela situação, ele me chamou lá na frente, e eu fui. Eu fui timidamente, e a igreja, quem conhece, ali tem 3 degraus, né? Tinha, não sei se hoje ainda tem, mas tinha naquela época, 3 degrauzinhos para chegar em cima, no púlpito. E eu subi o primeiro, quando eu subi o segundo, eu não cheguei no terceiro. Quando eu cheguei no segundo, ele colocou a mão na minha cabeça, com muita força e com muita autoridade. E ele bradou naquele microfone. E eu senti, eu fiquei gelado, eu senti como se eu tivesse sumido dali. E ele disse a mesma coisa. Ele disse, eu senti ele ser curado. Eu nunca vi isso na minha vida. O próprio pastor Walter Peixoto falou isso naquela noite, quando ele acabou de orar por mim. Ele disse, você está curado. E até hoje, nunca mais a pneumonia voltou, nunca mais houve aquele problema de vai e volta, e estou aqui hoje para a glória de Deus. Foi um milagre que Jesus fez depois da sua ressurreição. Tomo água gelada, tomo banho gelado, pego friagem,
todos os dias praticamente para ir trabalhar. E estou aqui para a glória de Deus. Deus tem me dado vitória, assim como ele disse que eu tinha sido curado naquele dia. Eu sou um milagre que Jesus fez depois da sua ressurreição. Muito obrigado pela sua participação. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.